Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo desse livro aqui, maravilhoso, né? Minha Família, o Mundo e Eu, né? Ditado pelo Espírito Camilo, uma psicografia de Raul Teixeira, né? E vamos trazer aí essa temática um pouco para nossa amada Mãe Umbanda, tá? Então, iniciamos no vídeo anterior dessa playlist um novo capítulo, né? O capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 11, Pais e Mães com Problemas Morais, né? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, né? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, o mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrestre. Então vamos lá, vamos para o segundo tópico. A formação do grupo em expiação. Todos os indivíduos que partem para a construção da família, que buscam o casamento formal ou qualquer tipo informal de união passional, levam para essas relações todos os valores e desvalores que lhes encharcam as almas. E nascem daí as luzes ou sombras que influenciarão a existência dos núcleos familiares decorrentes dessas composições de seres. Quando nascem filhos dessas uniões, costumam ser abençoados ou atenazados com os resultantes felizes ou infelizes defluentes do modo de vida dos casais que se fizeram pais e mães, né? Começam aí os problemas, vamos assim dizer. Muita gente chega ao casamento já portadora de anomalias da emoção ou do caráter, né? Ou de ambos. Enquanto muitos alcançam os esponsais, né, com grandes predisposições ao desarranjo interior, né? Muitos estão ali, vão iniciar, né, problemas emocionais ali em grande, como é que eu posso dizer? Com uma grande ênfase, né? E começa aí processos de depressão, de crise de ansiedade, de agressões, né? E aí vai, mas vamos seguir. Após as tensões, as dores morais, a violência psicológica e física experimentadas no cotidiano, né? Advindas do cônjuge, né? Do marido ou da esposa, né? Agressivo, de personalidade esquizoide, né? De personalidade chegando a ser esquizofrênico, né? Ou portador de outras patologias, acabam por chafurdar no lodo das enfermidades psicológicas, né? Acabam se atolando no lodo das enfermidades, né, psicológicas, nossa, agora vem uma palavra aqui que eu nunca ouvi, gente, destrambelhamentos, né, já sei, né, destrambelhamentos, né, de atitudes assim que, né, parece que a pessoa tem algum problema mesmo mental de tão complicado que a pessoa fica ali, tá? Destrambelhamentos mentais a exigirem sérios tratamentos reestruturadores e, no caso de não existirem essas providências restauradoras do equilíbrio, haverá o comprometimento negativo dessas criaturas, o que se espalhará para todas as suas realizações ao longo da encarnação e que, sem nenhuma dúvida, converterá a vida familiar num verdadeiro pandemônio ou no inferno desolador, né? Então a pessoa acaba tendo marcas profundas por conta de todos esses processos. Há muitos filhos que nascem nesse caldo de cultura familiar e que padecem amargamente os mais variados tipos de maus tratos físicos e psicológicos, além de não encontrarem nenhum
respaldo que os socorra, que os liberte dessas amarras consanguíneas, impondo-lhes desde muito tenra idade expiações indescritíveis. Então, os filhos acabam sofrendo quando um casamento é violento, com tanta pressão psicológica, né? Na maioria das vezes, renascem nesses quadros desafortunados, muitos que desrespeitaram o lar pregresso, o lar em vidas passadas, né? Que se fizeram ingratos e violentos com seus genitores, que abusaram sexualmente dos seus dependentes, impossibilitados de terem voz ou defesa, e muitos que, nas suas atividades artísticas ou culturais, literárias ou jornalísticas, apresentaram de tal modo a família institucional que, por causa de sua força inspiradora de opiniões e de costumes, influenciaram negativamente muitas personalidades fracas, que se deixaram reger pela batuta do que leram ou assistiram, tendo-lhes assimilado o morbo infelicitador. Então, assim, olha a responsabilidade de quem escreve, de quem canta, de quem é um artista de TV, né? De quem é um jornalista, ao repassar muitas coisas da vida, do cotidiano das pessoas, de uma forma tão aberta, fazendo com que muitas crianças e adolescentes se levem pelo erro de muitos que já fizeram, vão vendo aqueles exemplos assim muito à vista nas televisões, antigamente nos rádios, e aí muitos resolvem seguir por um caminho porque, eu vi fazer, vou fazer também. Então são exemplos negativos que são vistos nas televisões, nos livros, nas revistas, nos jornais. E isso até hoje, né, gente? Vamos falar a verdade. A gente vê muito mais a violência do que a gente vê a caridade na televisão, né? Pense nisso um pouco. Os filhos reencarnados nesses contextos domésticos desarmonizados, embora se apresentem como crianças e jovens vitimados por lares desajustados e precisam receber de fato o indispensável socorro moral e social, seja de pessoas comuns ou de instituições governamentais ou não, para que não sucumbam e consigam superar o trauma, o drama, né? Não obstante as marcas morais que não desaparecem. Fechou ali o parêntese, né? São essas crianças, né? Esses rebentos, né? Como que o Camilo diz muito, né? Esses filhos reencarnados são em realidade velhos algozes do equilíbrio social. São almas que espalharam suas concepções materialistas ou ateístas da existência, ou que, por meio de suas teses nihilistas, usufruaram das variadas sociedades do mundo. Caso tenham perpetuado suas ideias em contextos de livros e periódicos ou gravado em alguma mídia eletrônica, o que os tornou conhecidos, assimilados e seguidos, né? São, assim, os corrosivos produtos de suas inteligências desassossegadas, rebeldes ou maldosas, tendo ajudado a perpetuar os movimentos desse laboratório humano que Deus permitiu que as formasse na Terra e que os sociólogos denominaram como família. Então, assim, muitos desses filhos, né, são esses, né, que velhos algozes do desequilíbrio social.
São almas que espalharam suas concepções materialistas ou ateístas da existência. Então, muitos nascem, filhos que nascem aí nesse meio, né? Eu posso dizer que provavelmente eu fui uma, porque eu não fui criada pelo meu pai, né? Não tenho vergonha de dizer, porque hoje eu sei que eu procuro seguir num caminho melhor. E é isso, né, que a gente procura fazer através da Casa de Oração Estudos do Rei das Matas. Mas eu não fui, né? A minha mãe foi mãe sozinha, né? Meu pai não me assumiu. Não conheço meu pai biológico, nem a família do meu pai biológico. Minha mãe conheceu uma pessoa, se casou, a pessoa aceitou me criar junto com a minha mãe. Mas depois de 7 anos que estavam juntos, resolveram casar e aí começou o tormento, né, da minha mãe. Ela era espancada, muito espancada, né? Mas mesmo assim foi me criando, né? Até que depois ela se separou, foi morar sozinha, eu já era maior, né? Já tinha aí meus 14 anos. E aí a gente foi viver nossa vida, né? Junto com a minha avó. Estamos aí, né? Graças a Deus. E esse pai, né? Adotivo, né? Na época ele se tornou meu tutor legal, mas hoje em dia, né? A gente diz aí que é adoção, né? Meu pai adotivo, ele acabou morrendo, né? Então, assim, morreu da pior forma possível, né? Assim, ele procurou algo, acabou realmente o intento de ter filho, ele não conseguia ter com a minha mãe, né? E depois ele acabou morrendo porque acabou assassinando a mulher que ele teve filho com ela, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, né, a gente consegue entender que tudo era necessário, tudo foi uma grande expiação. E por eu ter algumas visões de vidas passadas, consigo entender que eu precisava passar por tudo que passei na minha infância. A mediunidade que eu tenho, né, desde criança, foi muito usada pela espiritualidade de luz para salvar a vida da minha mãe, porque senão minha mãe teria sido assassinada, né, quando era casada. E várias vezes a espiritualidade me mostrava as armas, mostrava a arma que estava dentro de casa, que ele ia esperar só minha mãe dormir para matar minha mãe. A troco do nada nessa existência, porque em vida passada ela realmente deve ter feito algo, né, que levou ela para esse caminho nessa vida para expiar. Mas ele não conseguiu, né, nenhuma das vezes esse intento. Várias vezes por conta de mim, ele não assassinou minha mãe. Mas depois que ele separou, ele conseguiu, né, ficar junto com uma pessoa, teve filhos com essa pessoa, se eu não me engano 2, mas depois a pessoa não quis mais ficar apanhando dele, né? Essa pessoa acabou morrendo, assassinada por ele, né? E ele acabou indo preso e morreu, né? Se matou, se suicidou, né, dentro do presídio. Então, assim, minha mãe teve o livramento, né, conseguiu ser auxiliada por toda a espiritualidade de luz, né, que sempre a acompanhou e que me acompanhava também. E hoje minha mãe tá aí, graças a Deus, a gente segue aí juntas nesse trabalho, né, de trazer, né, a mensagem da espiritualidade, é o mínimo que a gente pode fazer por todo o auxílio que a gente recebeu. Mas eu vivenciei isso, gente. Mas assim como eu já tive visões de outras vidas, em que eu vi várias coisas que eu já fiz, né? Eu tenho, né, muito, muito claro na minha mente tudo que eu já fiz, algumas coisas pelo menos, me foi permitido saber, para que eu pudesse entender que Deus é generosamente justo e bom. E essa oportunidade que eu tive nessa vida de vir da forma com que eu vi, né? De passar pela deficiência, de passar com a minha mãe por dificuldades desde o meu nascimento, né? Minha mãe dormiu em banco de rodoviária grávida de mim.
Então, de passar por todo esse processo, a vida da minha mãe dá um livro, gente, dá um livro. É uma lutadora. Eu amo minha mãe, assim como é uma mulher de garra, de fibra, né? Que venceu a dificuldade de ser mãe. Antigamente se falava mãe solteira. Ela venceu essa dificuldade de ser mãe solteira, né? Para me ter, lutou comigo. Depois casou, sofreu espancamentos, quase foi assassinada várias vezes, né? E depois ela foi enganada por uma mãe de santo, né? Que fez uma feitiçaria pesada para minha mãe, para acabar com o casamento da minha mãe, né? E depois desse processo, minha mãe, né, ainda venceu mais isso, venceu essa feitiçaria também, né? Venceu e hoje ela tá junto comigo, né? Nós duas trabalhando para espalhar o conhecimento aí, né? Ela veio conhecer muita coisa da espiritualidade há poucos anos agora, né? Desde que eu entrei na doutrina espírita. Ela já era médium, né? Feita já, mas ela conheceu a doutrina espírita e todo o plano espiritual de acordo com tudo aquilo que ela aprendeu dentro da doutrina espírita. Não trabalhou, mas estudou muito, né? Até mesmo dentro da casa onde a gente trabalhou. Mas hoje, quando ela trabalha na Umbanda, ela sabe. Ela sabe, ela entende que o plano espiritual existe, dando que se recebe, né? A gente tem que tomar cuidado com a lei do retorno. E hoje ela sabe que muita coisa do que aconteceu era a lei do retorno atuando, né? E ela venceu. Graças a Deus ela venceu. Minha mãe é lutadora. Mãe, eu te amo. Eu te amo demais por tudo que a senhora é na minha vida, pela força, pela garra que a senhora sempre mostrou. Então, assim, no casamento, gente, eu aprendi que mulher de força não abandona seu filho. Minha mãe teve a oportunidade de, quando me ganhou, ter me doado para adoção, porque ela não tinha como me criar. Mas ela foi trabalhar em casa de família, sabe? E como doméstica, né? Ela fala casa de família, por isso que eu disse assim, porque ela fala dessa forma. Eu fui trabalhar em casa de família, né? Mas ela foi trabalhar como doméstica. Ela pagou alguém para cuidar de mim, porque na casa onde ela trabalhava, ela não podia ficar, né, comigo, né, quando ela entrou lá. Então ela pagava alguém para cuidar de mim. Eu adoecia, eu peguei aquele piolho, cortou o meu cabelo todo, e ela pegou, foi, pediu a patroa para poder me levar, né, para lá para trabalhar. Aí a patroa autorizou. E aí eu ficava de touca o tempo inteiro, gente, de touquinho o tempo inteiro, porque não podia ficar parecendo que eu estava careca. A mulher queria saber por que eu ficava de touca, que estava quente. A minha mãe não, porque ela estava meio gripada. E assim foi. Minha mãe é a guerreira, o meu exemplo de vida, porque ela passou por muitas dificuldades, teve vários traumas, né? Ela passou por muitos processos, assim, de crises de existência, mas ela jamais me desamparou, ela jamais me abandonou, né? Passou por alguns momentos em que ela estava enfeitiçada, né? Então, mas mesmo assim, ela mesmo enfeitiçada me levou para perto aonde ela ficava, mas ela não se levou pelo lado do mal. Essa mãe de santo que acabou com o casamento, ela afastou a minha mãe por um tempo de mim por conta da feitiçaria, mas mesmo assim minha mãe me levou para ficar perto dela. Eu não fiquei na casa da minha família, mas eu fiquei perto dela. E minha mãe, ela venceu até isso, né? Ela quase morreu por conta dessa feitiçaria depois, mas a minha mãe venceu. Ela venceu e ela voltou a ser quem ela era, apesar de muitos resquícios terem ficado, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente pode dizer que ela é liberta de todo o processo que ela passou de feitiçaria, né? Então, gente, eu digo, se você é pai, se você é mãe, você tem seus filhos, tome cuidado com a forma com que você educa os seus filhos. Mas educar não é só ensinar o que é certo e o que é errado ali nas coisas da matéria, não. Educar com o exemplo. Educar com o exemplo. A minha mãe chorava calada debaixo das cobertas, depois das agressões. E eu chorava debaixo das minhas cobertas, porque minha mãe chorava. Quando eu via faca embrulhada num pacote debaixo da cama da minha mãe, eu me levantava
esperava meu pai ir ao banheiro, me levantava e ia lá, mãe, sai daí, tem uma faca. Minha mãe não acreditava, porque a mediunidade já estava eclodindo muito forte e eu tinha apenas 7 anos de idade. Sai daí, tem uma faca, mãe, ele vai te matar. E minha mãe não acreditava, vai embora, vai para sua cama, que senão ele vai te bater. E eu abaixava e ia lá e pegava aquele pacote que eu tinha visto, a espiritualidade me mostrava, mas eu não via ele colocar lá, mas eram imagens que a espiritualidade colocava na minha mente, me avisando. A espiritualidade sempre foi muito presente na minha vida. E por conta disso eu tenho minha mãe do meu lado hoje. Então, pai, mãe, se vocês discutem, não façam isso perto dos filhos. Não dê mau exemplo. Se acha que o casamento acabou, separe. Mas não crie traumas e bloqueios no seu filho. Eu tive por um tempo, eu falei, eu não me caso, não quero saber de casamento na minha vida para passar o que a minha mãe passou, eu vou ser freira. Eu falava que eu ia ser freira, que eu não queria saber de casamento. Mas o destino é outro, né, gente? Deus tem grandes planos pra gente. É uma história muito longa, gente, eu não sei o tamanho desse capítulo, é pequeno, só temos mais um tópico. Mas no próximo vídeo a gente conversa mais um pouco, tá? Reflita você. E se você é filho, adolescente, seu pai e sua mãe brigaram muito e ainda brigam, creia, você não precisa absorver isso para você. A sua vida pode ser diferente. Procure trilhar um caminho diferente. Porque não é porque os pais seguiram num caminho ruim que o filho também precisa seguir, né? Então, procure o caminho da luz, procure uma religião e siga. Porque eu tenho certeza que assim como eu, você também vai vencer. E quem precisar ser auxiliado, né? Se é o pai ou se é a mãe, para estar junto com ele, você vai estar. E o outro, você não precisa deixar de amar. Ore por ele. Auxilie-o no caminho da oração, da luz, né? Mas Deus, os sagrados orixás são as respostas para a nossa vida, né? Então, eles nos dão caminho. Eles nos auxiliam a seguir sempre no caminho da luz. Então é isso, gente. É um tema bem profundo e bem forte para mim, pelo menos, mas que hoje em dia eu me sinto muito bem de poder estar aqui e dizer que a gente consegue, a gente vence. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.